Mercado em Ação de hoje, saiba como montar sua empresa. Nós vamos falar de inovação tecnológica necessária para a inserção da empresa no mercado de trabalho. E ainda vai conhecer um container que serve como escritório, uma empresa especializada em alugar esse tipo de serviço. Tudo isso e muito mais você confere agora no Mercado em Ação. De 12 a 18 de novembro acontece a Semana Global de Empreendedorismo. Nada mais empreendedor do que montar o seu próprio negócio. E para lhe ajudar, fomos ao Sebrae. Confira as dicas. Abrir e gerenciar um negócio exige habilidade e conhecimentos. E quem vai nos ajudar hoje é você, empreendedor, como montar sua empresa, é Evanildo Pantoja. Ele que é analista de tecnologia e inovação do Sebrae Amazonas. Evanildo, muitas pessoas têm dúvidas de por onde começar quando está iniciando com uma empresa. Qual é o primeiro passo? Haroldo, o ideal é que haja um planejamento, mas como nós brasileiros somos empreendedores por natureza, quase nunca isso acontece. Então o Sebrae procura estar orientando as pessoas para que façam um planejamento do seu negócio, mesmo que depois que ele já abriu. Entendeu? A ideia é que a gente possa estar elaborando um plano de negócio, um planejamento para que seja acompanhado e implementado por esse pequeno empreendedor ou por uma empresa que seja micro ou mesmo de pequeno porte. Entendeu? Para que ele tenha um norte, que ele tenha um horizonte de como fazer o passo a passo e ter a possibilidade de ter muito mais sucesso que ele se lançar ao mercado sem informação nenhuma. Então é necessário fazer uma pesquisa de mercado, saber qual público se pretende atingir? A gente nem usa muito o termo de pesquisa de mercado porque já meio que assusta as pessoas quando se fala numa pesquisa de mercado que pode ser algo muito complexo. Mas é preciso conhecer um pouco mais da atividade que você pretende desenvolver e atuar. Buscar informação não só no Sebrae ou em outra instituição, fazer visita mesmo no local onde você pretende, saber o que é a visão do consumidor para o produto ou serviço que você vai estar trabalhando. Isso é muito importante. A gente hoje tem tentado trabalhar a questão da inovação, por exemplo. E muita gente acredita que inovação é algo extremamente complicado e complexo, que não é para pequena empresa, que não é para uma pessoa informal, que isso é coisa de grande empresa, que custa caro, e na verdade não é. É apenas falta de informação, que as pessoas não têm o conhecimento suficiente para entender que inovação ela é transversal e pode ser trabalhada em qualquer segmento, em qualquer empresa, mesmo que seja micro, mesmo que seja informal, é possível trabalhar e usar a inovação como uma ferramenta para o crescimento do seu negócio. Geralmente, quando a gente está iniciando uma empresa, vem uma série de documentação, né? Muitas pessoas às vezes até se assustam, algumas desistem. Como é que é essa documentação necessária para você abrir uma empresa? Isso é procedimento normal, né? Isso vai acontecer em qualquer estado, qualquer lugar que a pessoa tentar abrir um empreendimento. Só que hoje ficou bem mais simplificado, entendeu? A gente tem aqui um sistema no Amazonas que atende microempreendedor, que é uma parceria com o Sebrae e a Prefeitura, que a pessoa pode ir no local e já sair com todas as informações, muitas das vezes já encaminhado com a abertura da empresa. Nós aqui no Sebrae estamos também habilitados a estar prestando essa informação e fazer inclusive o acompanhamento desse processo para que a pessoa possa registrar a sua empresa. Com a chegada de grandes eventos como a Copa de 2014, é uma boa oportunidade para quem é empresário começar a montar seu negócio, ter uma ideia de montar uma empresa. Você acha que esse é um bom momento? Sim, é um excelente momento, na verdade, porque a economia ela está sendo cada vez mais vitalizada com a questão da Copa, entendeu? Então é um momento econômico muito favorável para o desenvolvimento de um pequeno negócio ou de um micro, de qualquer... As grandes empresas também estão de olho na questão da Copa de 2014. Por exemplo, o tema sustentabilidade na sede de Manaus como subsede para a Copa está sendo muito explorado. Então as pessoas que trabalham de alguma forma com essa questão da sustentabilidade, que é o foco ultimamente, que é uma moda, não vamos dizer moda, mas que o caminho do futuro é trabalhar a questão da sustentabilidade, porque está todo mundo hoje cada vez mais preocupado com o meio ambiente. Isso aí é uma oportunidade tremenda, entendeu? Então, assim, as obras que vieram para a Copa, as pessoas, dão um exemplo, que trabalham, por exemplo, com marcenaria, que podem estar fornecendo produtos que são considerados ecologicamente corretos. Então, está sendo tamanha a demanda por esses produtos, que não está tendo pessoas suficientes para estar ofertando os produtos. Às vezes eu trabalho especificamente com a área de madeira e móveis, eu tive demandas que a gente com o nosso grupo de empresários não conseguiram atender, porque não se prepararam para esse momento. Então assim,
ainda é tempo de estar tentando achar oportunidades de negócio para a questão da Copa de 2014. Muitas vezes o empresário ele tem muitos planos, mas não sabem como elaborar. Você acha necessário uma capacitação para ajudar nesse projeto? Sim, é de extrema importância. O ideal é que as pessoas também entendam que isso faz parte do processo para a abertura do crescimento da sua empresa, para a abertura e para um potencial crescimento. Porque assim, quando você faz o planejamento, que você tem o auxílio, por exemplo, de um especialista, porque muitas das vezes, Haroldo, as pessoas têm a ideia na cabeça, mas ela não consegue materializar aquilo. Não consegue fazer um planejamento de quais são as etapas e como que ela pode chegar a ter sucesso, por exemplo, em 1 ano, 2, 3, 4 anos. Então as pessoas têm somente as ideias, abrem o negócio e aí se lançam no mercado. O ideal é que se elas puderem contar, por isso que geralmente quando eu atendo as empresas eu peço para que ela se aproxime o máximo que ela puder do Sebrae, porque a gente tem muita coisa a oferecer, entendeu? Por exemplo, se você tem uma ideia e você não sabe como materializar, eu preciso de um consultor, a gente tem como ofertar o consultor, a gente vai acompanhar a execução desse trabalho. A gente hoje, por exemplo, ano passado, algumas pessoas devem conhecer a empresa Amazon Green, ela foi premiada pela FINEP por um produto que ela já desenvolvia e que a gente conseguiu colocar a ideia dele no papel e apresentamos como a proposta do trabalho que foi inovador e foi premiado por isso. Então, essa dificuldade, a maioria das pessoas que são empresários tem de ter a ideia e conseguir botar no papel e fazer com que aquilo seja um planejamento que ela tenha que seguir para poder ter sucesso. Isso é importante demais. Então, a gente aqui tem essa capacidade de estar auxiliando essas pessoas. Seja assim, se a gente percebeu que ele tem que ter uma noção um pouco mais de controle financeiro, podemos estar trazendo ele para participar de um curso, de uma capacitação, ou mesmo levando o consultor para dentro da empresa dele, para poder assessorar ele a fazer a implementação de um fluxo de caixa, por exemplo, que quase ninguém faz e é básico para quem tem empresa. Esse tipo de coisa que você vai estar disposto a oferecer. Evanildo, muita gente tem dúvidas em que local se montar uma empresa. O que é necessário analisar para não ter prejuízos ou a empresa ir à falência? O local é uma coisa muito importante, dependendo da atividade que você vai desenvolver. Imagina que você vai montar um escritório de contabilidade, por exemplo. Não é tão importante assim o local, porque você vai trabalhar os clientes que podem ir ao seu escritório ou mesmo você ir até os seus clientes. Agora imagina que você vai abrir uma loja de confecção. Então, tem um fluxo que deve ser avaliado de pessoas e qual é o público que você quer atingir. Isso é muito importante. Então, a ideia é que a gente procure informação para a atividade que você quer desenvolver. Eu quero trabalhar uma loja de artesanato, por exemplo. Qual é o fluxo? Quem é o meu público? É turista? É pessoas que visitam Manaus? Qual é o lugar mais visitado por esse público quando vem a Manaus? Então, a ideia é que você esteja ou próximo desses locais visitados ou a caminho. Porque se você monta uma loja de artesanato na Zona Leste e nenhum dos turistas que você quer atingir vai à Zona Leste, é quase que inviável. Eu diria que é inviável, entendeu? A não ser que você consiga fazer com que esse ponto seja inserido numa programação turística, por exemplo. Mas é muito mais complicado, tá me entendendo? Então, a escolha do local é de extrema importância, dependendo da atividade que você vai desenvolver. Pode até ser inviável e fazer com que o seu negócio tenha insucesso. Por exemplo, uma maior escolha de um local. Obrigado pelas informações. No próximo bloco, você vai conhecer uma empresa que trabalha com aluguel de contêineres para vários serviços. Não saia daí.